Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre IoT. Então, pessoal, como eu acabei de dizer, hoje nós vamos falar sobre IoT. E eu vou usar aqui a capa do nosso vídeo mesmo para ilustrar. Então, IoT é a sigla para Internet of Things, ou Internet das Coisas. E eu sei que você que já nasceu depois dos anos 2000 já está muito acostumado a usar a internet. Então, a internet já era uma coisa das pessoas. Mas nem todos os dispositivos acessam a internet mesmo hoje. Então, no slide aqui, a gente está vendo alguns objetos que fazem parte do nosso cotidiano. Então, por exemplo, nós temos aqui o nosso carro. Hoje, muitos carros ainda não acessam a internet. São poucos aqueles que já estão conectados. Mas celulares já estão, câmeras já estão. Então, na aula de hoje, a gente vai explorar um pouquinho sobre esses diversos objetos, qual o potencial deles estarem conectados e qual é o espaço que nós temos para trabalhar dentro de. Então, existem vários estudos em relação ao crescimento e o comportamento da curva de adoção de internet das coisas. Eu queria ilustrar um aqui, que é bem simples, mas que ele fala sobre 3 ondas de crescimento e de expansão da internet das coisas. E primeiro, a primeira onda é formada por aqueles produtos do consumidor final, ou seja, aqueles produtos que a gente usa na nossa casa. Então ele fala aqui sobre o nosso videogame, sobre o nosso celular, muito naquela coisa da gente ter uma casa inteligente, uma casa conectada. Depois tem uma segunda onda que foi de embutir internet em maquinários de indústria que antes não tinham. Então, hoje tem diversas máquinas de indústrias que já são conectadas e que já avisam ao fornecedor, ao suporte técnico, por exemplo, quando elas precisam de uma. E a terceira onda é onde a internet das coisas seria pervasiva, ou ela seria a internet de todas as coisas, o IoE, ou Internet of Everything. Mas uma coisa que vários estudos se arriscam a dizer é sobre um número, né? De qual seria um número de dispositivos. Então, por exemplo, esse estudo aqui fala de mais de 50 bilhões de dispositivos conectados até um determinado ano. Tem um outro estudo que faz um mapeamento também de 27 bilhões de dispositivos em 2017, e projetando que se chegue em 125 bilhões de dispositivos em 2030. Se a gente for fazer uma conta simples, está se estimando algo em torno de 15 dispositivos por pessoa. Então, olha só. Então, provavelmente você teria que ter aí o seu abajur conectado à sua TV, que já é, mas o liquidificador, que geralmente não é, o relógio que tem se tornado conectado e tal. Então, a gente tem aqui uma gama de dispositivos que poderão estar conectados num futuro breve. Então, pessoal, para a gente chegar nessa conta de 15 dispositivos por pessoa, a gente pode dividir aqui esses dispositivos em uma pirâmide. Então, nesse primeiro degrau aqui da pirâmide, no topo, eu vou colocar aqueles dispositivos que já estão resolvidos, que o mercado já produz em larga escala e com custos baixos. Então, hoje, um smartphone, uma TV, um smartwatch ou uma câmera já são dispositivos que vêm conectados de fábrica e a preços super competitivos. Então, nessa primeira parte, não tem muito aonde a gente crescer, aonde a gente ganhar fatia de mercado. Cabe a nós, que somos agora desenvolvedores de dispositivos para a internet das coisas, a gente olhar para a base dessa pirâmide, que é onde tem mais dispositivos e que é onde a maior parte deles ainda não são conectados. Então, aqui a gente pode olhar a nossa máquina de lavar roupa, que da sua casa provavelmente ainda não é conectada, um dispositivo aqui para fazer torradas, uma empilhadeira mais para a parte industrial. Então, de uma forma geral, na base da pirâmide, na parte central dessa pirâmide, ainda existem muitos dispositivos que podem ser desenvolvidos e em suas versões conectadas. A parte de veículos autônomos é uma área que está em muito crescimento e que demanda de mão de obra qualificada para compor os times técnicos dessas empresas e desses fabricantes. Então, se você quer entrar nesse universo do IoT, se você quer desenvolver dispositivos, então qual é a primeira coisa que é necessária? A gente sabe que a gente vai precisar de camadas de hardware, de dispositivos e de software. Então vamos começar a falar sobre hardware. Então o que é necessário? Para você que já vinha fazendo esse curso de Arduino,
eu tenho uma notícia que não é das melhores. A plaquinha de Arduino Uno, que talvez você tenha na sua casa, ela não pode ser conectada nativamente. Ela não tem embutida nela um chip, alguma coisa que permita ela fazer uma conexão sem fio. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar alternativas, né? Então, temos aqui alternativas de comprar shields, seja de Ethernet, ou seja de Bluetooth ou de Wi-Fi, ou podemos buscar aqui, já vou dar um spoiler do que a gente vai falar na aula de hoje, sobre o ESP32. Então vamos lá fazer também uma análise aqui de custo, né, dessas placas. Então, com preços aproximados aqui, coloquei em dólar, uma placa de Arduino Uno compatível, ela pode ser comprada aí na faixa de $4. Se você quiser comprar um módulo de conexão sem fio da ESP, ainda do mais antigo e mais barato, você consegue comprar por cerca de $1. Você tem aqui uma alternativa de fazer uma expansão na sua placa Arduino Uno com esse shield por $1. Ok. Você pode tentar comprar uma placa Arduino original com Wi-Fi embutido também, mas ela vai sair um pouco cara, $45. Você pode também usar um Raspberry Pi 0W, que já é um outro paradigma aqui, microprocessado, vai dar para você fazer várias outras coisas interessantes também, mas na faixa de $39. E a gente tem aqui o ESP, que eu sou fanático nas soluções da ExpressIF, e o ESP é o principal deles. Aqui eu mostrei para vocês por $2, uma versão antiga, que é o ESP8266, mas com apenas $3, a gente pode comprar a versão mais nova, que é o ESP32, que a gente vai falar bastante sobre ele nessa aula. E tem até uma versão ainda por $3, que é um ESP menorzinho, mas que vem uma câmera, que é uma opção muito legal também. E por fim, por $4, uma variante do ESP32, que essa variante ela tem o formato da placa Arduino Uno. Então, nós vamos falar sobre algumas dessas placas nos nossos próximos slides. Então, aqui para a gente ter uma ideia do tamanho e tal, e vendo todas elas juntas, então a gente tem uma Arduino Uno, tem versões do ESP8266, que é a versão 2 e a versão 3 aqui, tem o ESP32. Então, assim, a gente pode ver que as placas são menores que um Arduino Uno e um pouco maiores que um Arduino Nano. Contando ainda um pouquinho sobre o histórico, talvez você possa se deparar com uma placa dessa, mas ela já não é mais a placa mais atual. Mas o ESP8266 ele teve um importante papel, né, no amadurecimento dos produtos ESP. E eu, por exemplo, usei uma placa ESP8266 e ela já era muito interessante, você já conseguia fazer mais coisas do que você fazia no Arduino Uno, mas ela ainda tinha alguns limites de processamento. Mas, de qualquer forma, ela já tinha uma quantidade razoável de portas de entrada e de saída. Só que ela só tinha Wi-Fi. Aí veio e surgiu esse cara aqui, que é o ESP32. O ESP32 ele é um gigante dessas placas de prototipação. Ele já tem Wi-Fi e Bluetooth embutido numa placa só e ela faz tudo que você conseguiria fazer com uma placa Arduino. Então ela tem assim uma quantidade, tem algumas versões com um pouco mais ou um pouco menos, mas ela tem uma quantidade absurda de portas de entrada e saída, por exemplo, 36. Já vem com Wi-Fi, já vem com Bluetooth, e o Bluetooth é essa variante aqui de Low Energy, que consome menos energia. Então aqui eu não vou falar muito sobre esse slide, mas vou deixar para referência de vocês. Então esse aqui é o pinal, que vai explicando o significado de cada um dos pinos. E aqui também ele tirou uma capinha metálica que tem aqui nas placas para a gente poder ver o que tem aqui dentro. Então a gente vê que o microcontrolador utilizado aqui ainda é um pouco menor do que essa capinha metálica que eles colocam em cima. E para esse curso, para vocês que já estão acostumados então com o formato da placa Arduino Uno, eu vou propor então da gente usar uma plaquinha que é conhecida como ESP-Duino. Então, o que ela é? Ela pega o formato da placa Arduino Uno com o microcontrolador da ESP, a solução da ESP, e embute tudo numa placa. Então, essa placa ela tem aqui a mesma interface de canais aqui de pinos, os quais a gente tem no Arduino Uno, tem a entrada do Barrel Jack, tem a entrada
desse USB, e com isso a gente fica um pouco mais ambientado, um pouco mais fácil para quem já trabalhava com Arduino Uno antes. Trouxe aqui uma outra imagem também. Essa aqui é da placa que eu tenho na minha casa. Então ela tem o barrel jack, só que aqui no caso do USB ela já usa o micro USB, que é parecido aí com alguns celulares aí que vocês já possuem. E para ilustrar aqui, eu vou falar também sobre uma outra placa que a gente tem lá no campus Niterói, que é o Wi-Fi LoRa 32. Então essa placa aqui, ela arrebenta, porque ela tem o Wi-Fi, ela tem o Bluetooth e ela tem ainda um rádio LoRa, que é um rádio long range. Esse é um rádio que pode se comunicar somente entre dispositivos LoRa, mas ele tem a incrível capacidade de se comunicar em até 6 quilômetros de distância, né? Dependendo da antena e das características de obstáculos e de relevo do lugar que você esteja. E essa versão aqui em especial, ela ainda tem um display OLED, que dá para colocar bastante coisa nele, e ainda tem um circuito de carregamento de bateria. Então, assim, uma plaquinha só dessa, que é num custo ainda acessível, mas você consegue ter toda uma solução para projetar, de fato, não somente um protótipo, mas já um produto final que você queira. E para a gente, chegando aqui no finalzinho da nossa aula, eu queria fazer uma comparação entre o Arduino Uno e o ESP32. Já vou adiantar que vai ser uma vitória de lavada do ESP32. Então, o Wi-Fi, o Arduino Uno não tem, e o ESP32 tem, de 2.4 GHz, com até 150 megabits por segundo, exportando aqui diversas versões da especificação 802.11. Temos aqui também Bluetooth, que o Arduino Uno não possui, e o ESP32 tem na versão 4.2 com suporte a recursos de economia de energia. E essa tabela aqui vai adiante com o ESP32 com mais pinos, 34 pinos, com sendo deles 16 PWM, que quem já fez as aulas anteriores sabe o que é PWM, que é o Pulse Width Modulation. Vou colocar aqui um card para vocês saberem um pouquinho mais sobre esse assunto. E o processador, que é Dual Core, 32 bits, contra os 8 bits do Arduino. Então, assim, a frequência do clock, que pode variar de 80 até 240 MHz, contra os 16 MHz do Arduino. Gente, eu vou parar de ler isso daqui porque o Arduino está perdendo de lavada. Então, apesar da gente gostar muito do Arduino, da gente gostar da placa do Arduino, o ESP32 tem uma placa muito melhor. Mas sabe qual é a boa notícia? E a gente vai falar disso nas próximas aulas, que o framework do Arduino, o código do Arduino, que permite a gente desenvolver projetos de uma forma muito simples, isso continua sendo o melhor de todos. Então, a gente vai falar sobre isso numa aula mais para frente, sobre as arquiteturas de software que a gente vai usar com Arduino. E a boa notícia é que todo o aprendizado que você teve de Arduino, as funções que você aprendeu, a gente vai continuar usando todas elas aqui nessa parte do curso, que a gente vai trabalhar com ESP32. Então tem essa tabelinha para vocês verem mais detalhes. Temos aqui um diagrama de blocos, então a gente pode ver a quantidade de recursos que tem dentro do ESP32. Então ele aceita, suporta os principais protocolos de comunicação, como SPI, I2C, I2S, o protocolo CAN, Ethernet, tem PWM, tem sensores de toque, assim, é muita parte do Bluetooth, do Wi-Fi que a gente já falou. Então, se animem com esse curso, porque vocês vão aprender e vão dominar uma plataforma que é muito poderosa. Então, se você tem dúvidas, você já sabe, você pode me mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem no Classroom ou pode entrar em contato com o WhatsApp. Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.